ponto que é bem interessante também, que dá uma diferença brutal, é o seguinte, é a questão do rebaixamento da moto, tá? Como que eu fiz? No primeiro momento eu quis rebaixar ela bem, então eu rebaixei ela 4 centímetros, aproximadamente 40 milímetros. E aí quando eu rebaixei, por estar com garupa, quando eu coloquei a garupa, ela baixou demais. E olha que assim, era minha esposa e ela não é pesada e mesmo assim abaixou demais. Então assim, minha ideia pra vocês, se forem rebaixar demais, cara, com certeza vai pegar aqui no paralama, tá? Então assim, se você for carregar a garupa, no máximo 2 centímetros, 2 centímetros e meio, 25 milímetros é o suficiente, tá? Então o que que eu fiz? Você pode deixar esse parafuso aqui, você pode deixar ele, eu refiz ele, por quê? Porque o meu já estava muito desgastado, não estava pegando essa rosca, então eu tive que colocar um parafuso de 12 milímetros aqui. Refiz o furo e coloquei o parafuso de 12 milímetros. Eu não lembro o tamanho desse parafuso aqui, mas aí você mede baseando-se no tamanho aqui do amortecedor, mais a porca que você vai ter que colocar e a arruela, tá? Aqui no meu caso eu coloquei mais 3 arruelas para dar o tamanho aqui embaixo depois, tá? Porque senão ele acaba pegando essa parte aqui, ó. Ele acaba pegando aqui, ó. E ele fica meio envergado o amortecedor e não é legal. Então por isso que eu fiz isso. Coloquei 3 arruelas aqui, mais essa aqui. E aí ele ficou, cara, ficou extremamente fixo, muito seguro, tá? Você pode colocar sem problemas. Amortecedor original. E aí aqui embaixo que tá o segredo, cara. Ó, vocês podem ver que a furação original, ela tava aqui, ó. Certo? Então eu cortei, certo? Passei a esmerilhadeira aqui. Fiz o acabamento certinho. E aí, fiz a furação aqui embaixo. Vocês podem ver aqui, ó. Olha onde é que eu fiz a primeira furação. E dá mais ou menos uns 4 centímetros. Se você for fazer banco solo, bacana, dá pra você colocar. Ela vai rebaixar bem. Agora, se você for carregar a garupa, aí eu aconselho vocês subirem aqui até próximo da solda, beleza? Faz o furo aqui, parafuso de 10 milímetros. E aí você coloca dessa maneira. Você vai ter que colocar uma porca aqui, ó, pra dar a distância, beleza? Necessário, porque é aquilo que eu falei pra vocês, vocês vão ter que colocar aqui, porque senão ele vai acabar pegando aqui. Então você coloca essa porca, arruela, amortecedor, arruela e vem com a porca. E aí vocês não vão ter problema. Parafuso temperado sempre, que é aquele parafuso de aço, tá? Que ele é extremamente resistente, não vai amassar, não vai dobrar. Se vocês colocarem aquele parafuso comum de ferro, é capaz que vai ter problema sim, tá? Eu nem aconselho isso. Vai no de aço que não vai ter problema. Então aí ela acabou que baixou um pouco, com aquela coisa muito alta aqui, dá uma compactada e fica excelente. Só uma ideia aqui, fica bem mais barato do que vocês terem que comprar um amortecedor novo, de menor tamanho. E aí aqui qual que é a ideia também? Como eu não soldei, não precisou fazer nada aqui, se de repente precisar fazer, vamos supor que eu tenha que voltar ao original, é só fazer o furo aqui, ó, novamente, entendeu? E colocar um novo parafuso e pronto, entendeu? Eu acredito que não vá ter interferência aí numa vistoria, alguma coisa desse tipo. Foi a melhor solução que eu encontrei, pessoal. E isso aqui eu pesquisei bastante, eu posso dizer pra vocês, tá? Eu não consegui encontrar nenhum tipo de ideia sobre isso aqui. Foi uma ideia que eu consegui aqui pensando bastante e ficou bem funcional, tá? Uma dica aí pra vocês. Uma outra coisa sobre essa questão da parte traseira aqui aí, com relação ao freio, eu não precisei fazer nenhum tipo de modificação. O aumento do cabo, da haste, né, que prende o freio, que faz a movimentação para que ele funcione, eu não precisei fazer nenhuma movimentação porque eu não mexi na balança, eu não fiz nenhum tipo de alteração nela. Eu tentei deixar o menos possível de modificações na estrutura para não ter muito problema se de repente eu tivesse que, por algum motivo, ter que passar por algum tipo de regularização, alguma coisa assim. Tentei deixar o mais fácil possível para voltar ao original. Vou falar aqui pra vocês do Sisi Bar. É uma das coisas que nem tem lá no grupo que a gente tava conversando, mas o que acontece? O Sisi Bar eu coloquei porque, como eu carrego garupa, acaba que quando a gente tá andando e aí você vai acelerar, principalmente quando a gente vai subir morro, tem a tendência de ficar indo muito pra trás e o espaço é muito curto. Então eu coloquei isso aqui, acaba dando uma ajudada e pra gente poder carregar as coisas aqui também, de repente mochila e tal. E também fica com um visual bem bacana, ó. Eu acho que vale a pena. Como que eu fiz esse Sisi Bar? Eu usei a garupeira antiga, cortei ela toda, fiz a montagem. Se vocês quiserem mais detalhes, como medidas e tudo mais, como que eu fiz a curva aqui, de repente eu consigo ajudar vocês aí, mas aí vocês coloquem aí nos comentários, beleza? E aí eu cortei praticamente a garupa cortada aqui. A única coisa que eu coloquei a mais aqui foi essas barras aqui, que era a única coisa que eu tinha, e aí por isso que eu coloquei isso aqui, tá? Coube certinho, eu acho que fica até com um visualzinho legal aí, por isso que eu coloquei, tá aí, Sisi Bar.
pouco agora aqui do paralama. O paralama traseiro é o original. A única coisa que eu fiz foi cortar ele em um ponto que eu vou mostrar para vocês ali, e também retirei a parte de plástico. Então você tira a parte de plástico e avança ele aqui, você vai ter que mudar a furação. No meu caso aqui, eu coloquei um parafuso pro lado de dentro para pegar o menos possível aqui na roda, para não ter nenhum tipo de atrito aqui que possa de repente pegar na roda se você bate em um lugar, de repente passa num quebra-mola, alguma coisa assim. Então tentei deixar o menos atrito possível. E fiz o corte lá na frente porque ele acabava pegando aqui, ó, bem nessa parte aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Aí o corte, onde é que pega, onde é que chega e até onde que eu fui. Eu fui até no começo aqui dessa curva aqui, onde tem um reforço, justamente para não parecer que ele tá cortado, mas ele vem mais ou menos até aqui, ó. Beleza? Basicamente é isso, ele fica bem fixo, tá? Pode ver aqui, ó, que eu tô mexendo, fica bem fixo. E depois pintei também com a tinta Color Gin, preto fosco, não é aquela alta temperatura, tá? Vou mostrar aqui a fixação também, como que ficou. Aqui. A questão do banco é o seguinte, é um banco da Kansas e aí ele serve aqui certinho, vocês podem ver, você só precisa fazer algumas adaptações. Tem uma galera que faz os projetos e usa o banco original, eu tentei e aí foi um fiasco total, por isso que eu optei por isso aqui, tá? Mas aí no meu caso foi falta de informação mesmo, tá? Inclusive eu vou colocar na descrição alguns canais que eu usei. Tem um cara que é o Teras Garage, o cara é super 10, super na boa, super humilde, ele ajuda pra caramba, eu vou colocar a descrição dele aí, que foi um dos projetos que eu me baseei. Inclusive ele tá fazendo um projeto agora na moto dele e ele tá fazendo uma remodelagem do banco, então de repente vocês não querem comprar o banco, tentem fazer, mas mostrando pra vocês que eu coloquei o banco da Kansas, que eu achei que ele fica mais encorpado, mais confortável também, eu gostei bastante. A parte da frente vocês não vão ter problema, é super tranquilo, veio aqui, encaixou, você coloca pela parte de baixo ali o banco e ele já vai ficar fixo. Eu coloquei esse cinto aqui, como que eu fiz? Depois, se vocês quiserem, aí vocês coloquem no comentário se vocês quiserem que eu coloque mais detalhe, mas eu coloquei o cinto, cortei um cinto que eu tinha aqui, coloquei um daqueles botões de pressão, tipo de calça, casa de couro você vai encontrar isso aí, aquelas casas de tecido também você encontra. Aí eu coloquei, prendi ele, fiz a medição aqui e joguei pro lado de baixo, para ficar debaixo do banco, e aí ele já fixa a parte da frente, tá? Foi justamente para poder ficar preso a parte da frente mesmo, tá bom? Mas aonde vai dar o aperto mesmo é uma pecinha que vem aqui, ó, de baixo, e aí você consegue fazer a fixação nisso aqui, tá? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês como que é essa fixação. São duas barrinhas furadas e aí você coloca aqui na peça que vai aqui e fixa aqui. Pronto, já é o suficiente. A parte da frente já é o suficiente. Eu vou tentar mostrar para vocês, mas como eu disse, se vocês quiserem mais detalhes, coloquem aí nos comentários. Vou tentar mostrar aqui para vocês agora. Não sei se dá para ver muito bem. A peça lá, ó, parafusada, dela vem com uma chapinha e fixa por baixo, aqui por baixo, ó, com 4 parafusos, 2 desse lado, um aqui e um aqui, e do lado de lá mais 2 parafusos de 5 milímetros. E é bom que ele dá ele começa a apertar o paralama para baixo também, dá uma fixação maior pro paralama, tá? A parte da frente, basicamente é isso. Agora falando da parte de trás, essa foi um problemaço. Deu bastante trabalho para pensar o que eu poderia fazer para fixar e tal, porque assim, a minha ideia era não fixar no paralama, porque a chapa é muito fina e ia ficar muito ruim. Então qual que foi a ideia aqui? Se ficar alguma dúvida, aí vocês vão e coloquem no comentário que eu tento responder, caso não a gente faz um outro vídeo falando especificamente dessa parte. Mas assim, eu coloquei uma cantoneira da mesma espessura que aqui, ó, coloquei ela aqui. E, então, como é uma cantoneira, ela é um L. Sendo um L, nessa parte de cima aqui eu coloquei 2 parafusos e debaixo do banco, aí eu tive que fazer rosca. Então eu fiz o furo e com aqueles vira-macho, vocês podem procurar aí nas Bagatine da vida, casa de ferragem, que aí vocês vão conseguir encontrar. Com vira-macho, você faz a rosca e aí eu coloquei 2 parafusos aqui na parte de baixo. E aí aqui, aí eu fixei uma parte do L e o outro L eu fixei aqui com parafuso de 5, ó. Já é o suficiente. Tá? Fica super fixo, fica super tranquilo mesmo. Vocês não vão ter problema
com relação a isso. Foi a melhor solução que eu encontrei e fica super, super tranquilo. Vocês podem tentar dar uma inclinada aqui para deixar um banco mais reto. Eu só não deixei mais reto porque ele fica um espaço muito grande aqui, aí eu achei que não ficou legal, entendeu? Por isso que eu dei essa inclinada aqui. Mas como tem o cisbar aqui, então não tem muito problema, tá bom? Basicamente é isso aqui, gente. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas é como eu disse. Se ficou alguma dúvida, aí vocês me falam que eu tento arrumar um tempo aí pra desmontar essa parte aqui e tentar mostrar pra vocês com mais detalhes.